Oi, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez para a gente continuar aquele nosso bate-papo à luz das Escrituras. E hoje, mais uma vez, a gente volta a falar de Israel, povo de Deus, povo pequeno, mas que por detrás da sua gênese, da sua história e do cumprimento profético de tudo que Deus tem feito no mundo, Israel está aí por trás de um cuidado, de uma proteção, de uma promessa de um Deus tremendamente grande, que não pode ser medido jamais a sua força, o seu poder e a sua autoridade. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 12, a gente poderia dizer assim que representa o ponto de partida para a formação de uma grande nação. O ponto de partida, concretamente falando aqui, quando Deus começa o embrião para formar o seu povo, né? Está escrito aqui em Gênesis 12, versículos 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Veja só, lindo isso aqui. Mas a gente precisa compreender o que Deus está dizendo aqui, né? Na prática, que exigência Deus está fazendo para que, de fato, ele pudesse levantar uma grande nação a partir de um homem inserido dentro de um povo pagão, fazia parte, era membro também, com certeza, de uma família pagã, e que esse homem, à luz das Escrituras, nos parece, ele era distinto dessa cultura, dessa família, ou seja, de tudo aquilo que estava cercando a ele. Então diríamos inicialmente que para Deus formar uma nação, ele começa dizendo para Abrão: sai-te da tua terra. A gente percebe aqui que Deus fala isso com propriedade. Deus não fala, não joga palavras ao vento. Deus está dizendo assim: olha, sai desse meio. Esse meio que você vive, ele é abominável. É impróprio para que Deus manifeste o seu querer, a sua vontade, o seu propósito. Por isso Deus diz: rompa com esse meio, sai dessa terra. Essa terra não é lugar para cumprir um propósito e uma promessa de formar nela ou a partir dela uma grande nação. Então vejamos que a primeira exigência que Deus coloca diante de Abrão é que ele rompesse com o seu meio, com o contexto cultural, espiritual que estava ali, né? Que ele estava inserido, né? Mas além disso, havia a sua família, os da sua casa, a casa do seu pai. E em que sentido Deus exige que Abraão rompa, além de romper com a sua terra, romper-se também com a sua casa, com a casa do seu pai? Veja só, óbvio que família é bênção, jamais devemos ver família de uma outra forma. Família precisa ser considerada e precisamos investir na família, né? Mas a família tem um propósito. Deus formou a família, Deus criou a família, instituiu a família para cumprir um papel social, como também um papel espiritual. Amém? E quando ela não cumpre nenhum desses dois papéis, ela está fora de qualquer possibilidade de Deus manifestar, enquanto assim estiver, de Deus manifestar o seu poder e o seu querer, e o seu propósito, né? Então Deus está dizendo para Abraão: olha, tu tem que romper com esse meio também, esse meio da tua intimidade familiar, porque ele perpetua aquilo que está no contexto geral da terra onde tu vives. Então era necessário que Abraão também rompesse com a casa dos seus pais. Por quê? Porque essa casa, assim como outras tantas casas, outras tantas famílias, elas perpetuavam aquilo que eles receberam do seu meio, do contexto social em que eles estavam colocados. Família é bênção,
mas se não cumpre o propósito, né, está fora de propósito. Agora veja só, Deus diz mais para Abraão: vai para a terra que eu te mostrarei. Um outro aspecto interessante para que Deus forme o seu povo é de fato alguém que precisa crer que quando Deus promete, quando Deus faz uma afirmação como essa, ela precisa ser levada a sério. O que Deus fala em sua palavra, sem sombra de dúvida, tudo que Deus diz é verdadeiro, é sério. Deus fala com responsabilidade. E Abraão, para entender isso, precisava compreender que o que Deus estava falando, o que Deus estava prometendo sobre levá-lo a um lugar que ele não tinha ainda noção onde ficaria esse lugar, é preciso acreditar no que Deus diz. Não importa se o que Deus diz ainda não está totalmente claro. Para formar um povo de Deus, com características de povo de Deus, com marca de povo de Deus, esse povo precisa acreditar no seu Deus. Precisa acreditar que esse Deus está falando a verdade. Se ele não falou tudo ainda, na continuidade ele vai falar. Amém? Aí o versículo 2 diz assim: far-te-ei uma grande nação. Queridos, eu entendo também que talvez a dificuldade de muitos de nós é acreditar que quando Deus nos salva, Ele não nos salva para um projeto pequeno. Ou para, vamos dizer assim, Deus não está tão somente interessado na minha salvação, ou somente na minha salvação, e não somente na salvação dos meus familiares. Muitos até citam aquele texto lá de Atos dos Apóstolos que diz, quando Paulo estava lá numa cidade e houve um terremoto, e quando ele é liberto juntamente com os presos que saíram ali, e depois ele se encontra com o carcereiro e ele diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, né? A gente ouve essa promessa e é levado a pensar que o projeto de Deus é a minha salvação e a salvação da minha casa, somente. Quando Deus chamar o outro, vai dizer a mesma coisa para esse outro, e ele vai entender que o projeto de Deus é para a salvação dele e da sua casa. Mas quando Deus fala sobre isso para Abraão, ele diz: olha, de ti farei uma grande nação. Muito mais do que ter uma família abençoada, muito mais do que viver numa família carregada de bênçãos, de cuidados de Deus, de proteção divina, de provisão divina. Muito mais do que isso, Deus coloca diante de nós um projeto muito maior, que é ser bênção para todas as nações da terra. Foi isso que Deus disse para Abraão, né? De ti farei uma grande nação. Mas espera aí, ainda não para nisso tão somente. Faria de Israel uma grande nação, mas ele termina dizendo o seguinte: olha, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Espera aí, 3 coisas aí, né? Eu te abençoarei. Quando eu te abençoo, o teu nome se engrandece. Tu serás engrandecido diante das nações. As nações irão dar testemunho da grandeza, da bênção de Deus sobre ti. Mas espera aí, não para nisso. Além do testemunho de ser grande a partir da bênção de Deus que repousa sobre nós, Deus termina dizendo para Abraão: e tu serás uma bênção. É isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Você também será, ou é uma bênção, a partir do momento que a bênção de Deus está sobre tua vida, para fazer o teu nome grande, no sentido de dar testemunho e de testemunhar daquilo que Deus está fazendo e levando outros a crerem no que Deus está fazendo na tua vida. Sem sombra de dúvida, a bênção vai sair daquele núcleo que você vive e vai se espalhar por todas as demais nações. É assim que Deus
pensou em fazer através de Israel, e cremos que se Israel tem um nome grande hoje, se Israel é bênção para as nações da terra, é porque houve um homem que rompeu com todos os obstáculos para ser essa bênção, para ter um nome engrandecido pelo próprio Deus e para ser bênção para todas as demais nações. Amém? Seja bênção. Se tu uma bênção. Amém? Nos vemos no nosso próximo encontro. Deus abençoe você e a sua família.